Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Nesta videoaula, iremos abordar especialmente as máquinas térmicas e máquinas refrigeradoras. Como exemplo de máquina térmica, podemos citar a locomotiva a vapor. Em uma usina termoelétrica, também existe uma máquina térmica para movimentar uma turbina e assim gerar eletricidade. Também podemos citar os veículos com motor a combustão interna, onde há queima de gasolina, etanol, diesel. E também as máquinas refrigeradoras. Na última videoaula abordamos o conceito de entropia, onde aprendemos que os fenômenos da natureza, os fenômenos espontâneos, são irreversíveis e obedecem uma ordem, de um sistema mais ordenado para um menos ordenado. Isso implica na diminuição da energia útil para o trabalho. Lembra? Princípio da degradação da energia. E assim conseguimos enunciar a segunda lei da termodinâmica de duas formas diferentes. A primeira fala que o calor não passa de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja a uma temperatura mais alta. E a segunda forma de enunciar diz respeito às máquinas térmicas, onde é impossível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclos, transforme integralmente todo o calor em trabalho. Para compreender como funciona a máquina térmica, precisaremos primeiro entender como se dá uma transformação cíclica. Falaremos agora da máquina térmica. A máquina térmica opera entre duas fontes térmicas, entre duas fontes de energia, uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente representada por Q1 e a fonte fria representada por Q2. Esta máquina opera em ciclos, retirando o calor da fonte quente, transformando parcialmente trabalho e rejeitando o restante para a fonte fria. Perceba que esse ciclo está indicado em sentido horário. É o sentido dos ciclos das máquinas térmicas. Repetindo, a máquina térmica absorve calor da fonte quente, converte-o parcialmente em trabalho e rejeita o restante para a fonte fria. Como é possível determinar este trabalho? Da seguinte forma: o trabalho realizado por uma máquina térmica é a diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Podemos perceber que essa máquina terá um rendimento, porque ela não converte integralmente o calor em trabalho. Então não há rendimento de 100%. Como então eu posso determinar, calcular esse rendimento da máquina térmica? Da seguinte forma: o rendimento ele é a razão entre o trabalho útil obtido e o calor fornecido pela fonte quente. Como o trabalho é a diferença entre as fontes de calor, entre a fonte quente e a fonte fria, eu posso obter o rendimento também por esta outra expressão. Rendimento é igual a 1 menos a razão entre as fontes térmicas, fonte fria em cima, fonte quente embaixo. Rendimento não tem uma unidade de medida própria. Rendimento é uma medida adimensional. Geralmente vamos utilizar porcentagem para expressá-lo. Observe este exemplo. Temos aqui, na imagem, uma usina termoelétrica alimentada por carvão. A máquina térmica se encontra nessa região central, composta pela caldeira, por uma turbina, por um condensador e por uma bomba d'água. A água é aquecida na caldeira até formar o vapor. Esse vapor é canalizado até uma turbina, produzindo o movimento desta turbina, consequentemente o movimento do gerador. O vapor então é condensado e retorna através da bomba para a caldeira novamente, completando o ciclo. Ao lado temos um gráfico representando essa transformação. A caldeira está representada aqui no número 1, ou seja, uma expansão com pressão constante. Após a formação do vapor, nós temos a passagem do mesmo pela turbina. Temos aqui então um ponto de alta pressão e um ponto de baixa pressão. Nesta etapa é quando o vapor está passando pela turbina.
Após essa passagem é condensado, transformando então em água novamente, água líquida, e retorna através da bomba para a caldeira, completando o ciclo. Este é um exemplo de máquina térmica. O engenheiro francês Sadi Carnot propôs um ciclo teórico para uma máquina térmica ideal. Neste ciclo, seria possível obter o máximo rendimento entre duas temperaturas, entre duas fontes térmicas. As transformações deste ciclo são: de A para B, uma expansão isotérmica; de B para C, uma expansão adiabática; de C para D, uma compressão isotérmica; de D para A, uma compressão adiabática. Temos duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Esse rendimento máximo não significa que ele é de 100%. Esse rendimento é teórico e ele representa o máximo que se poderia obter entre duas fontes de temperatura. Então, se eu imaginar uma máquina térmica qualquer que funciona entre duas temperaturas, uma quente e outra fria, o máximo rendimento que ela poderia obter é o rendimento do ciclo de Carnot. Qual seria a medida para esse rendimento? O rendimento máximo ele é obtido pela seguinte expressão: rendimento é igual a 1 menos a razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas devem estar na escala absoluta, escala Kelvin. Falaremos agora da máquina frigorífica. As máquinas frigoríficas, elas têm a função de retirar calor de uma fonte fria a uma temperatura mais baixa e levar para uma fonte quente a uma temperatura mais alta. Você pode perguntar: mas isso não é um processo espontâneo, não é um processo natural? Exatamente, não é natural. Para que isso possa acontecer, precisamos de um agente externo. Nesse caso, estamos falando de um trabalho realizado por um agente externo. Pense no seu refrigerador. Ele precisa estar ligado à eletricidade para funcionar. Concorda? Então temos aqui uma máquina que, ao receber um trabalho externo, retira calor da fonte fria e leva para a fonte quente. Veja que nesta representação, essas setas indicam um ciclo em sentido anti-horário, no sentido das máquinas frigoríficas. Na máquina frigorífica, existe a conversão de trabalho em calor. Para essas máquinas, nós vamos falar em eficiência. O quanto eficiente é uma máquina frigorífica? Para calcular a eficiência, representada pela letra E, nós iremos calcular a razão entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo realizado para levar esse calor da fonte fria para a fonte quente. Eficiência é uma grandeza adimensional, ou seja, nós não utilizamos uma unidade de medida para representar a eficiência. Apenas mantemos um número obtido desta razão. Observe esta imagem. Temos aqui um refrigerador e suas partes principais para o seu funcionamento. Temos aqui um motor compressor, uma válvula de expansão ou tubo capilar, um condensador, também conhecido como a serpentina externa, e temos o evaporador, que é a serpentina interna. Para o funcionamento de um refrigerador, precisamos de uma substância gasosa que possa sofrer uma transformação cíclica, e esta transformação está representada neste gráfico. As etapas 1, 2, 3 e 4, em sentido anti-horário, representam, respectivamente, a passagem pelo compressor, pelo condensador, pelo tubo capilar e pelo evaporador. A substância gasosa é comprimida pelo motor e condensada na serpentina externa. Nesse processo, a sua temperatura aumenta acima da temperatura ambiente. Você pode perceber ao tocar na serpentina atrás da geladeira da sua casa. A substância, na forma líquida, chega até a válvula de expansão. Ao passar pela válvula, a pressão diminui
e ela pode se tornar vapor novamente. Isso irá ocorrer dentro do refrigerador, na serpentina interna. Ao se tornar vapor, a substância absorve energia da parte interna do refrigerador, tornando aquela região muito fria. Após a evaporação, a substância retorna para o compressor, completando o ciclo. Essa transformação representada serve tanto para os refrigeradores como para os condicionadores de ar. Os dois são máquinas frigoríficas. Estamos chegando ao fim do nosso estudo sobre as leis da termodinâmica. Nesse conjunto de 4 videoaulas foram abordados os conceitos de energia, de transformação de energia, de conservação da energia. Fizemos a conexão do princípio da conservação da energia com a primeira lei da termodinâmica aplicada às transformações gasosas. Apresentamos os conceitos de entropia e de degradação da energia que nos leva à formalização da segunda lei da termodinâmica. E na videoaula de hoje, aplicamos todo esse conhecimento às máquinas térmicas. Para finalizar esta videoaula, cito o físico americano Richard Feynman, quando ele diz: as leis que governam quanta energia está disponível denominam-se leis da termodinâmica e envolve um conceito chamado entropia para processos termodinâmicos irreversíveis. As leis da termodinâmica buscam compreender as transformações de energia e a forma de se obter trabalho através delas. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter acompanhado esse conjunto de 4 videoaulas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Muito obrigado, tchau!